Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus, muito boa tarde. Que maravilha estar mais um dia aqui com vocês para nós pararmos um momentinho, um minutinho depois do nosso almoço para meditar um pouco da palavra do Senhor. Mas antes de iniciar essa minha live, nessa tarde de segunda-feira maravilhosa daqui do Recife, eu gostaria de primeiro te convidar para fazer uma oração para que o Senhor abençoe essa live e toque no coração de todos que ouvirem. Então vamos orar. Pai querido, Deus amado, bendito, te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de refletirmos e aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Agora eu te rogo, usa-me humildemente e através da Tua misericórdia como um instrumento vivo em Tuas mãos, Senhor, para levar a palavra viva para todos aqueles que ouvem, Senhor, e que eu possa trazer impacto aos corações, Senhor, e que essa palavra possa fazer efeito de gerar frutos. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Paz do Senhor, Mica, que Deus te abençoe. Gente, antes eu preciso dar aquele recadinho, você que está chegando agora ou todos os outros que vão entrar, aperta no aviãozinho, compartilha aí essa live com as pessoas que você ama, com as pessoas que são especiais para você, pois eu tenho certeza que a palavra de hoje é uma palavra que vai tocar no coração de muitas pessoas e vai ser uma bênção. Hoje vai ser um dia de muito aprendizado para cada um de nós. Eu já aqui compartilhei essa live com algumas pessoas aqui no meu Instagram e faça também você a mesma coisa. Bom, hoje a nossa live vai ser um pouco diferente. Semana passada eu tive eu tive uma ideia de postar uma pesquisa perguntando de qual tema as pessoas gostariam que eu falasse nas minhas lives. E fiquei muito feliz que algumas pessoas responderam a pesquisa, sugeriram alguns temas e nessa semana eu pretendo abordar os temas solicitados. E nessa segunda-feira eu quero iniciar com um tema que eu confesso que inicialmente eu fiquei um pouco surpreso, não esperava esse pedido, mas vai ser interessante porque eu acabei aprendendo muito com isso e eu tenho certeza absoluta que vocês também irão aprender. Pai do Senhor, Michel. E o tema que eu quero falar hoje é sobre maldição hereditária. É isso mesmo que você está ouvindo. Será que algum tipo de maldição pode acompanhar uma pessoa e até mesmo a sua descendência? Será que é possível herdar algum tipo de mal ou algum tipo de maldição? Antes de eu explicar melhor sobre o assunto, eu preciso falar o que é maldição hereditária. Qual é o conceito de maldição hereditária? Basicamente, maldição hereditária é um mal ou um pecado, ou algumas pessoas levam isso até mesmo de uma forma mais mística, né? Que pode ser também até mesmo um pacto que os nossos antepassados fizeram e que isso acompanha a uma árvore genealógica ou uma descendência, né? Como se fosse uma herança. Ou até mesmo pactos ou males, pecados que nós temos cometido e que isso tem impactado na vida dos nossos filhos e depois vai impactar na vida de netos, bisnetos e etc. Né? E as pessoas que acreditam e defendem essa visão de maldição hereditária se baseiam num texto bíblico que se encontra lá em Êxodo, capítulo de número 20 e o versículo de número 5 que diz assim: não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, as pessoas que pregam ou defendem, né, essa visão se baseiam muito nesse versículo, que Deus diz que visita a iniquidade ou o erro das pessoas, dos pais que cometeram até a 3ª e a 4ª geração. Deixando de lado todo esse lado místico da coisa, toda essa questão de pactos, de pecados que atravessa de geração em geração, eu consigo enxergar isso de uma maneira muito mais racional, de uma maneira muito mais simples e não tem nada a ver de maldições hereditárias. Basicamente, eu consigo olhar isso de uma forma muito racional quando eu parto pelo pressuposto da lei da semeadura. Ou seja, existem coisas que nós fazemos ou existem escolhas que nós cometemos que não vai impactar apenas unicamente na nossa vida,
Muitas vezes, por causa de más escolhas que fazemos em nossa vida, o impacto é tão destrutivo que não atinge apenas a nós, mas também atinge aos nossos parentes, as pessoas que nos cercam, os nossos familiares e amigos. Às vezes, a gente tem mania de pegar um princípio bíblico que é claro e objetivo e quer transformar isso num verdadeiro filme de terror, onde na verdade o intuito de Deus é direcionarmos ou guiar a nossa vida e não criar todo um alarde ou algo fantasioso que, na minha opinião, muitas pessoas fazem utilizando essa questão de maldições hereditárias. A questão de maldição, o tema maldição não é recente na Bíblia Sagrada. A gente vai ver pela primeira vez um texto falar sobre maldição justamente no primeiro livro da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo 17, onde Deus mesmo, o próprio Deus, fala para Adão que por causa do seu pecado a terra se tornaria maldita. Ou seja, sim, nós vivemos debaixo de uma maldição, que é a maldição do pecado, devido ao erro de Adão. Mas prestem muito bem atenção, isso não tem nada a ver com misticismo, isso é algo mais racional do que parece. O que acontece? Adão, o nosso primeiro pai, o primeiro homem criado na terra, errou. E devido ao seu erro, isso repercutiu durante muitos e muitos tempos até os dias de hoje. Então, muitas vezes a gente quer se atentar muito à maldição, porque a expressão maldição chama muita atenção das pessoas. Fulano de tal está vivendo uma maldição. Mas, na verdade, não é uma maldição, né? Algo fantasioso ou místico. Na verdade, é consequência de um erro. As pessoas, fulano ou cicrano, está sofrendo uma consequência de um erro que muitas vezes alguém lá atrás cometeu e respinga até hoje. Vou dar um exemplo bem claro para tirar esse lado místico e deixar algo mais concreto e mais palpável para você entender. Quantas famílias hoje estão vivendo na pobreza, mas lá atrás os seus pais, os seus descendentes poderiam ter virado essa chave. Muitas vezes tinham uma vida lá atrás boa e poderia até passar essas condições boas para os seus netos ou bisnetos, deixar uma herança. E muitas vezes por escolhas mal sucedidas, como por exemplo ter gastado o seu dinheiro com bebida, ou se não ter feito más escolhas e ter quebrado, ter falido, e isso repercutiu na sua família. Eu mesmo já ouvi a história de uma colega minha que eu trabalhei, que eu estudei com ela, onde ela disse que a família dela, o avô dela, vivia muitíssimo bem. Mas infelizmente, devido a um erro que ele cometeu, ele não acabou falindo. E uma vez que ele faliu, isso respingou com muita força na família. E por sua vez, o seu pai, a única herança que o avô dela tinha para entregar para o seu pai recusou essa herança. E o que aconteceu? Quando ele recusou, os familiares dele acabaram gastando toda essa herança e no momento que ela precisava, ela não tinha. Então, mais uma vez, falo de maneira muito clara e objetiva. Pare de colocar ou fantasiar ou criar um misticismo em torno de uma maldição hereditária e comece a refletir. Será que, na verdade, a consequência, o meu presente, o presente que eu estou vivendo hoje que não é agradável, será que também não tem influências a escolhas mal sucedidas lá atrás que eu tive ou algumas pessoas da minha família também teve e está refletindo? Muitas vezes também isso é sobre mentalidade. Existem pessoas que são extremamente medíocres, pessoas que não se permitem crescer, pessoas que não se permitem ter uma condição melhor de vida, olham prosperidade, olham riqueza como algo terrível. Por quê? Porque lá atrás já foi construído um conceito dos seus parentes que dinheiro é algo sujo, que dinheiro é algo maligno, que dinheiro é a raiz de todos os males, quando na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor sim ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Rafael,
Quer dizer que se lá atrás alguém da minha família cometeu um erro ruim, cometeu uma má escolha, isso vai repercutir na minha vida e eu nunca mais vou ter sucesso nas áreas que o meu parente lá atrás pecou ou errou? É claro que não. É claro que não. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 18, é fantástico como uma Bíblia completa. Ela vai trazer um exemplo muito claro de um cenário desse, onde na verdade o povo de Israel estava se lamentando e ficava dizendo: nós estamos sofrendo hoje por causa dos erros que nossos pais cometeram. Por causa disso, a gente está sofrendo a consequência. E Deus usa o profeta Samuel para quebrar essa linha de pensamento e faz nananina não. Veja, eu vou destacar 2 versículos desse capítulo, mas eu recomendo você ler o capítulo inteiro para entender todo o contexto. Mas veja esses 2 versículos, capítulo 18 e versículo 18 do livro de Ezequiel. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que morrerá por causa da sua iniquidade. Ou seja, o profeta está dizendo, o seu pai que fez tudo de ruim, tudo que não presta, ele vai sofrer a consequência de todos os erros dele, que vai ser a morte. Aí veja o versículo 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque também o filho não sofre a consequência do pai. Aí olha o que o profeta explica. Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Todo erro que é cometido de geração a geração, toda maldição ou qualquer coisa que você queira definir, pode sim ser quebrado a partir do momento que nós temos a autorresponsabilidade de não levar adiante o erro que muitas vezes foi construído lá atrás pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão próximo da gente e tem criado esse efeito dominó para outras pessoas. Você tem um poder sim de dizer, não, eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida, eu não vou levar adiante o erro que meus pais cometeram, o erro que meus avós cometeram. Pelo contrário, eu vou fazer diferente, eu vou tentar de outra forma, eu vou agir de outra maneira, porque se eu sei que lá atrás eles cometeram um erro e eu sei como é errar, eu não vou repetir a mesma coisa que eles fizeram. E para quebrar ainda toda essa questão espiritual, porque talvez alguém diga, Rafael, mas você está levando isso muito para o lado natural, essa questão de maldição hereditária é algo mais espiritual, tá certo? Então vamos ler outro versículo, Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 13, que diz assim, e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos e tendo cancelados o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Toda condenação que tinha contra a nossa vida, toda maldição que foi trazida através do pecado de Adão, tudo isso foi pago, tudo isso foi anulado, foi cancelado a partir do momento que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Toda maldição, toda palavra contrária, toda seta maligna, tudo de ruim que pode ou não ter se levantado contra a nossa vida, entenda uma coisa, tudo isso cai por terra, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Mas concluindo, sabe qual é a conclusão que eu tiro desse tema, da questão de maldições hereditárias? É que muitas vezes nós queremos justificar a ausência da autorresponsabilidade na nossa vida com atribuindo as nossas escolhas em coisas exteriores, para não admitir os nossos erros. Entenda, reflita comigo, é muito mais fácil
eu dizer que a falta de sucesso na minha vida, os meus erros, a minha incapacidade de ter resultados, é muito mais fácil eu atribuir isso a uma maldição hereditária do que eu ter autorresponsabilidade. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão. Nós observamos que o primeiro texto da Bíblia que fala sobre maldição também é o primeiro texto da Bíblia que fala sobre ausência de autorresponsabilidade. Porque quando Adão peca e Deus vai ao encontro de Adão, ele pergunta, por que você está se escondido? Ele pergunta, por que você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? Ao invés de Adão assumiu o seu erro, ele fala, eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu. Ele repassa, ele joga para um terceiro uma culpa que era dele. E a mulher, por sua vez, olha o exemplo do seu esposo e quando Deus vai para Eva e diz, por que você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Ela faz a mesma coisa. Eu comi porque a serpente me induziu, me deu o fruto para comer. Ou seja, ausência de autorresponsabilidade. É muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros, colocar a culpa no sistema, colocar a culpa na política, colocar a culpa numa maldição hereditária do que admitir. Não, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso colocar Jesus na minha vida para a minha realidade mudar. Eu concluo essa live com uma frase que certa vez eu ouvi e eu achei muito interessante. Insanidade é você esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então você quer que a sua vida mude, você quer que seus resultados mudem, você quer que toda essa herança de desgraças ou insucessos na sua vida mude? Então mude você primeiro. Mude suas atitudes, mude seu modo de agir e de viver, que você vai ver que Jesus também vai trazer grandes e permanentes mudanças na sua vida. Amém? Muito interessante esse tema, eu achei maravilhoso falar sobre isso. E se você gostou também, eu tenho um recado. A partir de hoje, eu não vou colocar mais as minhas lives no Instagram. Como é, Rafael? Isso mesmo. Eu vou jogar minhas lives a partir de hoje lá no YouTube. Então, se você não tem familiaridade com o YouTube, não perca as lives de segunda a sexta, às 13h02. Todos os dias vai ser um prazer se reunir com você aqui. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima tarde na presença de Deus e não se esqueça que esse dia também é do Senhor. Tchau, tchau. Fiquem na paz.